Seja bem-vindo a mais um Direito na Prática, um programa que fala de direito diretamente com você. Hoje você vai conhecer dois projetos, um na esfera pública e o outro na esfera privada. Porém, os dois têm o mesmo objetivo, levar informação sobre a cidadania fiscal a estudantes nas escolas capixabas. Acompanhe agora no Direito na Prática. Eu converso com o auditor fiscal Francisco Andrade. Francisco, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática. Ok, eu que agradeço a presença aqui com vocês para esclarecer alguns pontos necessários. Francisco, eu gosto sempre de começar do início, realmente esclarecendo ao nosso telespectador do que se trata, do que a gente está falando. Então eu lhe pergunto, o que é o PET, o Programa de Educação Tributária, Estadual de Educação Tributária? Bom, o Programa Estadual de Educação Tributária, ele é um programa que nasceu na década de 80, quando nós, auditores fiscais, vimos que não bastava o fiscal, o auditor fiscal, ele ir buscar, fiscalizar, cobrar o imposto. Nós tínhamos que ir além, nós tínhamos que levar para o contribuinte, levar para a sociedade em geral, principalmente alunos, né, das escolas, levar qual é a função social do tributo. Então, em 1992, o Espírito Santo foi pioneiro e foi a primeira lei estadual, que é a Lei 4.628, de janeiro de 1992. E aí foi criado o Programa Estadual Consciência Tributária Força do Cidadão. Em 1996, nós levamos esse programa para o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. E em maio de 96 nós apresentamos em Fortaleza. E a partir daí todos os estados brasileiros e o Distrito Federal aderiram ao programa. Hoje existe o Programa Nacional de Educação Fiscal por conta desse Programa de Educação Tributária do Espírito Santo. Então vamos começar esclarecendo para o nosso telespectador o que é tributo, imposto, taxa, contribuição de melhoria, quais são as diferenças entre eles? Bom, o tributo, ele se divide exatamente como você falou, Patrícia. Ele é imposto, taxa e contribuição. O que é o imposto? Como o próprio nome já diz, ele independe de uma função estatal. Por exemplo, nesse microfone, quando vocês compraram ele, estava embutido vários tributos, né? Dentre eles, os impostos. O Imposto sobre Produto Industrializado, o ICMS. Então, quer dizer, esse é o imposto. A taxa é quando exige uma contraprestação de serviço. Por exemplo, uma pessoa precisa viajar para o exterior e ele precisa tirar o passaporte. Ele vai pagar uma taxa por esse serviço. Ele precisa tirar a identidade. Ele vai pagar uma taxa por esse serviço. Alguns serviços não cobram taxa, mesmo que a lei assim o diga. Por exemplo, você vai tirar o título de eleitor, você não paga taxa, porque não se cobra. Você vai, determinados tipos de pessoas vão fazer um registro, alguma coisa, e não se cobra taxa. Um produtor rural, por exemplo, no Espírito Santo, nós não cobramos taxa para ele fazer inscrição, para ele fazer alteração, para ele fazer baixa. Por quê? Porque a gente caracteriza como aquelas pessoas que têm mais necessidade, que têm menos conhecimento, digo, de produtor rural. Bom, já a contribuição, ela refere-se tanto para o bem daquele que tá contribuindo, como o bem de terceiros. A gente pode dar como exemplo a contribuição de melhoria. Então, se o Estado ele constrói, faz uma obra pública, claro que tem as restrições, não são todas as obras. Por exemplo, escola, esgoto, isso não conta. Mas se o Estado faz uma determinada obra e essa obra valoriza aqueles imóveis do entorno, então se cobra uma contribuição de melhoria. No Brasil, dificilmente isso acontece. Raramente, eu particularmente nunca vi nenhum ente fazer isso. Então são esses três tipos de tributos. Agora, só fazer um parênteses. As custas judiciais se encaixam dentro de tributo? As custas judiciais, elas são consideradas taxas. E, inclusive, elas são determinadas, né, por uma lei estadual que tem tanto as custas judiciais, as custas de cartórios, então tudo tem. Para fazer uma procuração, a pessoa vai lá e paga um determinado valor de custas. Então, quer dizer, não é imposto,
né? Não é contribuição de melhoria, a gente poderia caracterizar como taxa. Aí você poderia perguntar, e o pedágio? O que é o pedágio? O pedágio é uma tarifa pública. Então, você usa a via, se você usar aquela via, passar naquela praça de pedágio, você paga aquela tarifa pública. Ou seja, o Estado deu a concessão para aquela determinada empresa, logicamente, teve licitação, tudo direitinho, para aquela empresa explorar aquele tipo de tarifa pública. Essas informações que são o objetivo do projeto, levar para os alunos, levar para o cidadão as informações a respeito dos impostos de cidadania, é por aí? Exatamente, Patrícia. Quando a gente começa a tratar na sala de aula com o professor, e o professor ele começa a passar isso para o aluno, as pessoas começam a entender, por exemplo, a importância do IPVA. É um exemplo muito clássico. O IPVA ele é um imposto estadual. E o IPVA no passado ele já foi taxa. Aí é muito fácil da gente entender o que é taxa e o que é imposto. Quando era taxa, a chamada taxa rodoviária única, que vigorou até 1985, essa taxa era utilizada para a conservação das estradas, porque, como eu disse, tem uma destinação específica. Já a partir de 1986, que chegou o IPVA, que é imposto, ele é cobrado e o produto da arrecadação do IPVA, ele vai para o orçamento. Então quer dizer que quando a gente paga o IPVA, aquele dinheiro não é revertido para tampar os buracos das estradas, das ruas? Acredito que seja isso que o nosso telespectador entenda. Então não é por aí. Você está correta. Veja bem, quando nós falamos de imposto e dizemos que ele vai para o orçamento, no município, por exemplo, ele passa pela Câmara, e ele passa pelo Executivo, que vai fazer toda a parte de verificação, onde vai utilizar não só o dinheiro do IPVA, do ISS, do IPTU, do ICMS, mas todos os impostos dentro daquele orçamento. No caso do IPVA especificamente, claro que parte dele pode ir para a conservação de estrada, mas a boa parte do IPVA, constitucionalmente falando, ele vai para a educação e para a saúde. Por quê? Porque na lei diz que o município e o Estado eles têm que aplicar em saúde, em educação, no mínimo 25%. Hoje nós temos municípios no Espírito Santo que aplicam na educação 29%. Bom, se eu estou falando isso, é porque 29% do que o município recebe do IPVA, ele está aplicando na educação. E a lei também diz que eles têm que aplicar no mínimo 15% em saúde. Bom, então eu estou dizendo que do produto da arrecadação do IPVA, a parte do município, eles aplicam 25% na educação e 15% na saúde. Então, no mínimo, 40% da parte que o município recebe dos veículos que são emplacados lá no município. Então, a importância do cidadão emplacar essa ideia. Emplaque essa ideia, ou seja, você tem seu veículo, emplaque no município onde você mora, porque esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, e isso é verba assim, carimbada, podemos dizer assim. Por quê? Porque tem gente conferindo, o Tribunal de Contas confere se o Estado ou se o município estão utilizando isso. Isso é uma coisa muito séria, o cidadão precisa saber disso. Agora eu tenho uma pergunta que eu vou pedir para o senhor para nos responder no próximo bloco. Esse retorno está sendo efetivo? No próximo bloco, Francisco irá nos responder. Aguarde. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. ISA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. Estamos de volta conversando com Francisco Andrade, auditor fiscal, que está nos falando sobre o PET, Programa Estadual de Educação Tributária. Francisco, no bloco anterior eu lhe
comecei a fazer uma pergunta a respeito da efetivação da aplicação nos impostos. E como é que é? Está sendo realmente aplicados os impostos pagos pelo cidadão? Assim, nos 3 entes, tanto no município, estado e União, esses impostos, eles têm um critério para ser utilizados, né? Não só os impostos, mas todos os tributos. Nós temos o plano plurianual, que ele é válido por 4 anos, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Todas essas 3 leis que eu citei, elas passam pelas casas de lei para verificar a questão do orçamento. Então, por isso que às vezes a gente vê um político dizendo, olha, isso não está no orçamento ainda, essa rua ainda não foi para o orçamento, porque o poder público ele não pode gastar sem que esteja no orçamento. Então, assim, todos os anos eles fazem essa revisão, eles fazem um orçamento, e aí que entra a educação tributária. A sociedade ela precisa estar atenta para verificar como que esse dinheiro está sendo utilizado. Se a seringa de injeção, se o caderno, se a mochila, se o metro quadrado de asfalto, se está sendo cobrado do poder público com preço justo, que a gente fala sempre sobre a questão das licitações. E aí a gente entra com outro tema, que é a questão da corrupção. Então, assim, no Brasil existe uma coisa crônica que é a corrupção. E a corrupção é exatamente na hora que se vai gastar, que se vai utilizar o dinheiro público, que se utiliza mal. E a gente vê várias notícias no Brasil, né, as pessoas sendo presas por conta disso, de pegar esse dinheiro público e utilizar de forma inadequada. Isso é corrupção. E a diferença que a gente tem que estabelecer entre a corrupção e a sonegação, que são irmãs gêmeas, é que a sonegação ela acontece antes do dinheiro entrar no cofre público. E a corrupção, geralmente, ela acontece depois do dinheiro entrar no cofre público. Então, assim, a sociedade tem que estar atenta para a sonegação, exigindo todos os seus direitos, seus documentos fiscais, das suas compras, e também conferindo se o poder público está utilizando esse dinheiro de forma adequada através do orçamento. O programa de educação tributária, ele leva até as escolas, especificamente aos jovens, né? Informações, dados. E o senhor acredita que a partir do momento que se conscientiza os jovens da importância de pagamento de um tributo, da exigência de uma nota fiscal, nós estaremos num futuro com jovens, com adultos conscientes e menos corruptos, ou melhor, não corruptos? Com certeza, quando o poder público resolve informar para a sociedade, principalmente para essa sociedade que está aí crescendo, a respeito dos seus deveres e dos seus direitos, o aluno, por exemplo, ele começa a entender que ao rabiscar uma carteira lá na sala de aula, ou colar um chiclete embaixo da carteira, uma coisa bem prática, né? Ou quebrar um bem público, quebrar uma TV, um ventilador, um ar-condicionado, ele está quebrando aquilo que é dele. Se ele cresce com essa mentalidade, ele começa a ter uma noção melhor de valores. Então o nosso programa, ele fala de valores, e um dos nossos valores é a questão da ética. Então, eu saber que aquilo é meu, se eu estou quebrando aquilo, deteriorando o patrimônio, mas eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada e muito errada, porque aquilo não é só meu, é do Estado, é de todos. O programa, ele também tem o objetivo de suprir algumas questões que são deixadas de lado na escola, porque antigamente nós tínhamos moral e cívica, tínhamos a matéria moral e cívica, e hoje política, cidadania, ela é tratada de uma maneira bem simplória em geografia, em história. Então, esse projeto também tenta suprir essa questão? Sim. Inclusive, esse programa de educação fiscal, como é tratado a nível nacional, ele já está na lei diretrizes, né, da área educacional. E a forma da gente entrar na sala de aula é, como você falou, Patrícia, é de forma transversal. Então, por exemplo, nós vamos falar numa aula de programa de saúde, aí nós vamos falar do parasita, né? Que o parasita fica lá no couro cabeludo do cachorro.
o parasita um corrupto, um sonegador ou corruptor, é um tipo de parasita. Então, quer dizer, aí a gente entra na própria disciplina, você estimula o aluno a ter conhecimento sobre isso. Na aula de matemática, por exemplo, na aula de matemática o professor começa a explicar a divisão do bolo do ICMS no Espírito Santo, por exemplo. Então ele começa a explicar que quanto mais notas fiscais forem emitidas no município, mais o município recebe da parte que a Constituição diz que o município tem direito a 25% do ICMS do que o Estado arrecada. Depois de todos esses anos do projeto, o governo já está sentindo o reflexo? Sim, o Espírito Santo, como eu disse, é um estado que foi o que primeiro implementou, e agora um reflexo principal é que está no Brasil todo, né? Na América do Sul inclusive. E aqui particularmente nós vemos hoje uma geração de prefeitos diferentes. Eles já começam a querer fazer o trabalho nas suas cidades, os vereadores interessados chamando a gente para palestrar, os secretários municipais de finanças. Hoje, Patrícia, se você perguntar para um prefeito como é que é feito o cálculo do índice de participação dos municípios, eles dão aula para qualquer um, os prefeitos do Espírito Santo. Falando do nosso estado. E os alunos que foram crescendo, que estão trabalhando em lojas, trabalhando no comércio, os contadores, advogados, eles já têm muito mais conhecimento do que tinham no passado. E dentro do projeto eu queria que você falasse pra gente sobre o que é a Vendinha Capixaba, porque eu sei que é bem bacana, está sendo bem instrutivo. A Vendinha Capixaba é o nosso xodó. Por quê? Porque a gente ali na Vendinha, a gente faz a formação de qualquer público, seja produtor rural, sociedade em geral, alunos, professores, qualquer público, jornalistas, né, políticos. E a gente usa a Vendinha como uma oficina pedagógica e usa assim, com a realidade. Nós temos o equipamento, né, que é um equipamento de ponta, que é o nosso BemaCash. A gente emite a nota fiscal de venda ao consumidor eletrônica da mesma forma que as pessoas recebem lá no supermercado. Simulação, é claro, né? Então, assim, é muito legal, as pessoas chamam a gente, nós vamos nas escolas, nós vamos nas feiras, nós vamos nas festas das cidades, em qualquer lugar que chamar, nós estamos lá. Francisco, muito obrigada. As informações foram importantíssimas, principalmente para o nosso telespectador, que não sabia que o Espírito Santo era o pioneiro na cidadania fiscal, nas informações que são passadas para as nossas crianças. Eu que agradeço e agradeço a Deus também por ter dado essa oportunidade para a gente, durante todo esse tempo, a gente poder levar essas informações para as sociedades. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir! Eu converso com o Dr. Marcelo Alvarenga, que é secretário da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao Direito na Prática. Obrigado a você pelo convite, Patrícia. É uma satisfação estar aqui participando. Doutor, o que é a cidadania fiscal? Bom, o conceito de cidadania, ele é bastante amplo, né? E basicamente é a conscientização dos direitos que o cidadão tem inserido na sociedade. E cidadania fiscal é a conscientização do que é o tributo, para que serve o tributo, né? Na nossa sociedade, nós precisamos desses recursos, os governos, seja ele municipal, estadual ou federal, ele necessita de recursos para promover a cidadania. E a gente tem hoje uma ideia de que não é correto pagar o tributo, o brasileiro já não gosta muito, reclama que a carga tributária é alta, não é isso? E o objetivo é mudar essa ideia, né? Sim, é justamente isso, é trazer essa consciência de que é importante recolher o tributo na mesma medida como é importante fiscalizar o uso desse tributo para não haver desvios, tanto não haver sonegação quanto não haver desvios por parte dos administradores desse tributo.
E o senhor, como membro da Comissão Especial de Direito Tributário, participa de um projeto de cidadania fiscal nas escolas. O que é essa cidadania fiscal nas escolas? Então, Patrícia, foi pensado que há uma necessidade de colocar, principalmente para as crianças, a importância já de se ter a cultura de pagar o imposto corretamente, de pagar o tributo corretamente, na mesma medida que é importante essa criança entender para que serve esse tributo e como que ela deve fiscalizar, olhar, cuidar para que isso seja utilizado da melhor maneira. Tenta embutir, tenta ensinar a criança o conceito de cidadania também, esse projeto? Sim, principalmente isso, é trazer a consciência do cidadão em relação a essa questão do tributo. Lembra aquelas matérias que existiam há tempos atrás, como a SPB, Moral e Cívica, é mais ou menos por aí? Sim, é bem semelhante, sim. O conceito é passar cidadania, passar essa consciência para a criança. E por que criança? Porque a criança é um livro ainda para ser escrito, né? É uma página em branco que a gente pode ir inserindo ali o conhecimento e formando a cultura. O objetivo é formar um grupo que vá em escolas ministrar palestras ou de mudar o conteúdo programático de cada série. Então, o que foi pensado, né, nesse projeto seria uma metodologia de levar uma palestra numa exposição bastante lúdica, né, porque falar de tributo é um tema muito duro, difícil, né, são conceitos muito difíceis de assimilar, mas a gente tem uma linguagem própria para ser levada para as crianças e é uma palestra expositiva bastante lúdica. Qual a idade das crianças em que se consegue fazer com que elas assimilem esse conceito? Então, foi pensado uma faixa etária entre 9 e 12 anos de idade, que é quando a criança já começa a ter uma percepção diferente do mundo, já começa a ter uma forma de ver o mundo e a gente entende que ela já está pronta para ter esse tipo de conhecimento. E esse projeto visa abranger escolas públicas e privadas, ou apenas privadas, ou apenas públicas? Não, esse projeto foi pensado amplamente, tanto para escolas públicas quanto escolas privadas. Esse projeto deve ser lançado ainda no final do mês de maio e primeiramente na Grande Vitória, e se tivermos sucesso nesse nosso projeto, a gente pretende levar isso aí para outras regiões do estado também. Conceitos como o que é um tributo, quem deve pagar, vão ser explorados? Sim, sim. A ideia é ensinar o que é o tributo, quem é o responsável por esse tributo, qual é a destinação que se dá. Porque, Patrícia, muitas das vezes a gente vê na mídia, por exemplo, notícias como depredação de coisas públicas, né, de equipamentos em parques e tudo mais. Isso é bem público, isso é oriundo do recolhimento do tributo, e é importante que a criança saiba que é o pai dele que pagou aquele tributo e ele não deve depredar aquele patrimônio, que é público, mas é dele. O conceito de público precisa estar mais enraizado. A criança dessa idade, ela tem condições de entender que o tributo retorna para ela efetivamente? Patrícia, eu penso que sim, pelo menos ela tem condição de compreender, né, da importância que é esse tributo ser recolhido adequadamente para que exigido a sua aplicação adequada, seja na forma de uma melhor escola, de uma rua, um calçamento, uma rede de água e esgoto. Não é? Essas situações todas a criança tem condição de perceber, sim. E o senhor acredita que embutir na cabeça dessa criança a importância do pagamento de tributos vai fazer com que, num futuro, ela não seja corrupta? Eu penso que sim, é a questão da cultura, né? A gente precisa começar a criar uma cultura. O brasileiro reclama que paga muito imposto e eu admito, a nossa carga tributária é alta, mas a solução é não pagar? A solução é deixar a sociedade à mercê do quê? Então é necessário eu mostrar a importância e a responsabilidade de pagar um tributo corretamente, não sonegar, porque a sonegação, Patrícia, ela é tão lesiva quanto a corrupção.
o mal que ela causa é o mesmo. É o desvio de recurso, é a sonegação, seja desvio por parte do governante, seja por parte do contribuinte que sonega. E a gente entende que este conceito, colocado agora para a criança, ela vai poder ser um cidadão mais exigente. Vai ser um cidadão que vai exigir o seu direito porque ela entende que ela paga um tributo. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Direito da Prática. Realmente nós estamos aguardando pelas palestras e eu espero estar lá para poder incentivar, para poder prestigiar e divulgar para que demais escolas tragam o projeto. Eu que lhe agradeço, Patrícia, a oportunidade da gente estar expondo esse nosso projeto, né? É um projeto embrionário, é um projeto que está ainda no seu início, mas a gente entende da importância dele e eu te agradeço o espaço. E ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Mas antes eu quero agradecer aos meus parceiros, a loja Regina Pagani, que me veste hoje, e a Raquel Pinheiro, que fez o meu cabelo e a minha maquiagem. E se você quer dar uma olhadinha nos nossos outros programas, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Direito na Prática, e no YouTube, Direito na Prática, com Patrícia Botti. Até a próxima semana. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória.